Olá pessoal, vamos para mais uma aula de fenômenos dos transportes, dessa vez falando sobre estática de fluidos. Bom, a estática de fluidos, na verdade, é uma das áreas dentro da mecânica dos fluidos que trata do estudo dos fluidos em repouso, ou seja, quando as forças que atuam sobre um elemento dentro do fluido, elas estão em equilíbrio. Então, eu tenho forças que atuam, a gente viu no item anterior que atuam forças normais e forças de cisalhamento sobre qualquer elemento de forma genérica, e que quando tais forças estão em equilíbrio, na realidade as forças normais, esse fluido está em condição de repouso. Lembrando que qualquer força cisalhante que um fluido seja submetido, ele se movimenta, né? Essa é a própria definição de fluido. Bom, mas dentro desse contexto, então, o que nos importa é o estudo das forças normais, ou que nós chamamos de pressões. E mesmo para os fluidos em movimento, importa muito compreender as pressões. Então, mesmo que um fluido esteja em movimento, ainda assim podem atuar e atuam forças normais, forças de pressão. Então, conhecer e estudar essas forças e o efeito que ela causa é uma das áreas de grande interesse dentro da mecânica dos fluidos. Bom, então vamos lá. Agora aqui nós vamos então pegar esse conhecimento físico que nós temos do fenômeno de atuação das forças normais ou de forças de pressão e vamos equacionar matematicamente esse efeito. Para nós engenheiros importa muito que, além de conhecer o fenômeno, como ele está ocorrendo, é saber qual é o tamanho, o quanto que ele está ocorrendo. Então é importante que, além de eu entender que estão sendo exercidas forças normais sobre um fluido em repouso, é preciso saber qual é o tamanho dessa força, quanto que é essa força, quantos newtons ou quantos kilonewtons vale essa força. Mas ainda relacionando a uma área de interesse, qual que é a tensão resultante disso, tá? Então aqui nós vamos agora, a partir desse item aqui, nós vamos compreender esse equacionamento matemático, ou seja, como que matematicamente eu explico e calculo o fenômeno físico das forças de pressão. Para isso, nós vamos utilizar os conceitos de cálculo diferencial que vocês estudaram em disciplinas anteriores, tá bom? Então, vocês inclusive sabem que o cálculo é pré-requisito para essa disciplina, não é à toa, porque nós vamos precisar de entender isso. Veja, quando a gente fala em fluido, vocês lembram que lá no conceito de fluido sendo um contínuo, na realidade o fluido não é um contínuo na essência, porque eu tenho moléculas, né? Mas é possível aproximar essa relação de que essas moléculas estejam tão próximas que eu formo um elemento contínuo? Então, para isso, toda vez que eu vou trabalhar com fluido, é preciso diminuir o meu olhar, é preciso fazer uma análise em termos diferencial. Para quê? Para que quando eu faça uma análise diferencial do fenômeno que está ocorrendo, eu elimino esses erros, né, causados por essa análise mais grosseira do elemento já de forma inteira, tá? Então, para fluidos, as nossas análises sempre são análises diferenciais, e depois, se eu preciso entender o tamanho disso tudo, eu integro no volume, ou na área, ou no comprimento, enfim, no tempo, dependendo do que eu quero compreender. Bom, então aqui para a gente fazer essa análise, pegamos o elemento cúbico, tá? De lados dx, dy, dz. Veja, o dx, todas as setinhas verdes relacionam ao eixo x. Todas as setinhas azuis relacionam ao eixo y. E todas as setinhas vermelhas se relacionam ao eixo z. Então, eu tenho um elemento cúbico de lados dx, dy lá para trás e dz aqui para cima, formando esse elemento cúbico. E estando esse elemento, imagina que essa caixinha, esse cubinho, está dentro de um líquido, tá? Imersos dentro de um líquido, no meio de uma caixa d'água, por exemplo. Então, se esse elemento está dentro de um fluido, sobre ele, sobre essa caixinha, né, dx, dy, dz, estão atuando forças em todas as direções. Quantas são as direções possíveis, normais, a essa caixinha? São possíveis 6 forças normais, ou seja, eu posso ter duas forças em x, uma atuando no sentido positivo e outra no sentido negativo. Eu tenho duas forças em y também, uma no sentido positivo e outra negativo. E também tenho em z, uma em positivo e outra negativo. Cada um desses atuando, então, atuando no elemento fluido, tá bom? Então, o fluido fora, atuando sobre esse elemento, sobre essa caixinha aqui que nós estamos considerando. Essa caixinha, ela vai ter um ponto que eu vou chamar de O, que é um ponto de origem, tá bom?
que vai ser justamente onde os eixos se conectam, e um ponto A, que está exatamente na metade de dx, metade de dy, metade de dz. Então, está no meio, bem no centro desse cubo, tem um ponto que eu chamei de A, tudo bem? Guardem isso, daqui a pouquinho nós vamos usar. Então, para que eu satisfaça a condição de repouso para esse fluido, para esse elemento cúbico aqui, né, é preciso que os somatórios de forças sejam nulos, né, ou seja, igual a zero. Então, é preciso que uma força anule a outra. Aqui estão só as forças de pressão, tá bom, galera? Tem outras forças aqui, no somatório total. Mas aqui as forças de pressão são essas 6 que nós colocamos. Além dessas 6, nós teremos ainda uma força peso do próprio material, que vai estar atuando aqui para baixo, tá bom? Mas isso aqui ela vai aparecer lá na frente, na hora que a gente realmente executar o somatório. Eu não coloquei aqui para não confundir. Isso aqui são só as forças de pressão que foram colocadas. Bom, agora nós vamos tentar começar a fazer essa análise matemática. Vamos lá. Lembra do conceito de pressão? Que pressão é força sobre área. Na verdade, a pressão é uma tensão normal, representada pela força normal dividida pela área, tá? Bom, por que ali tudo está com o vetorzinho, com a setinha do vetor? Veja só, força é vetor, ok? O que é um vetor? Um vetor é um elemento matemático que representa uma quantidade e mais ainda sua posição. Então, ele representa o tamanho e mais aonde essa coisa está sendo aplicada. Então, quando eu falo de força, força é um vetor. Porque se eu falar que eu tenho uma força de 2 kN, se você não sabe onde essa força está sendo aplicada, pouco te resolve. Então, é preciso saber aonde está sendo aplicado esses 2 kN. Qual que é a direção, direção e sentido, não é isso? Qual que é a direção x, y e z e qual que é o sentido positivo ou negativo para eu conseguir efetivamente saber onde está sendo aplicado. Mas área, vocês já viram falar que área é um vetor? Bom, a área, a princípio, para nós é um valor, né? Sei lá, 2 metros quadrados, 6 metros quadrados, enfim. Aqui para fluido, nós consideraremos a área também como um vetor. Por quê? Porque nós vamos necessitar de organizar essa área a partir de um volume de fluido. E quando eu tenho volume, imagina que eu tenho, por exemplo, esse volume dx, dy, dz que vocês estão vendo aqui na tela, né? Se eu falar para você que ele tem uma área de 1 metro quadrado, você não vai saber qual que é. Se é área em x, se é área em y, se é área em z, se é positiva ou negativa. Então, por isso, eu vou trabalhar com a área como um vetor, que eu tenho, além do valor, eu tenho também a direção e o sentido que ela aponta. Então, perceba, esse cubo aqui, ele tem 6 áreas, 6 vetores área. Um A positivo x, um A negativo x, um A positivo y, um A negativo y, e um A positivo z e um A negativo z, tá bom? E essa área, esse vetor, sempre aponta para fora do volume, beleza? Então, aqui, a área aponta sempre para fora, tá? Então, aqui eu teria uma área aqui apontando para fora, por exemplo, essa área dx, tá bom? Apontando para fora aqui. Bom, como é que eu calculo a área dx? Quanto vale a área dx, né? Perdão, a área dx não, a área x, a área que está apontada no eixo x. Essa área vale esses lados, ó, dy, dz, tá? Então, a área que aponta na direção x vale dy, dz. Aí eu tenho ela no sentido positivo e ela no sentido negativo de x. Para y, apontando na direção de y, lá para o fundo, essa área vale dx, dz. E a área em z, que é essa área em vermelho aqui, ou seja, apontando para z, ela vale dx, dy, tá? Então, tá aqui, escrito aqui ao lado esses valores. Bom, agora vamos começar a equacionar isso matematicamente. Agora vamos escrever onde estava a pressão, onde estava a força e a área, nós vamos colocar isso tudo. Lembrando, a condição de repouso é satisfeita desde que o somatório de força seja nulo, tá? Então, eu vou fazer o primeiro equacionamento aqui para as forças em x. Então, o somatório de forças em x é igual a zero. Então, eu vou pegar todas as forças em x e vou escrever na minha equação, tá bom? Então, somatório de força em x é igual a zero. O que é força? Pelo conceito lá que a gente diz pressão é força sobre área, logo força é pressão vezes área. Então, eu vou escrever isso aqui. Força em x é igual a pressão em x vezes a área em x. Lembra que a área em x, ou seja, a área que aponta em x, é essa área verde. Ela vale dy, dz. Então, vou escrever isso aqui. Força em x vale px vezes dy, dz. O que é px? Px é a pressão que atua nessa área, tá bom? Então, a pressão que atua nessa área aqui.
Para isso, nós vamos ter que fazer uma jogada. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou precisar conhecer algum ponto e como varia essa pressão desse ponto até onde eu quero, tá? Então, imagine que eu conseguisse saber o valor da pressão em A. Então, que eu conhecesse PA. Por que eu estou fazendo isso? Vai ser uma jogada matemática, que daqui a pouco a gente vai ver que eu não preciso saber efetivamente quanto vale PA, mas ela vai entrar aqui para que a gente matematicamente consiga executar. Então, imagina que PA é conhecida, tá bom? Eu conheço a pressão nesse ponto A. Tem um sensor, sei lá, de qualquer forma eu conheço a pressão em A. Então, a pressão nessa parede verde aqui, ela vale quanto? Ela vale pressão em A menos o quanto a pressão variou daqui para cá, tá bom? Então, daqui até A, eu tenho uma variação de pressão, correto? Então, eu tenho um ΔP. Esse ΔP que eu tenho aqui, eu vou adicionar ele na minha equação e nós vamos utilizar isso para fazer o somatório de forças. Então, F de x, aí eu vou fazer aqui o positivo e o negativo, tá bom? F de x positivo é a força desse lado aqui. Ela vale PA menos o quanto a pressão varia daqui até o ponto O ali, né? Na posição em x. Então, vale PA menos o quanto ela varia em x, dp dx. Vezes a distância. Qual que é essa distância aqui, ó? Daqui até aqui. Ela vale metade de dx, certo? Vale dx sobre 2. Ó, tá aqui, dx sobre 2, vezes dx sobre 2. Isso daqui, pessoal, dp dx, é a função de variação de pressão daqui até lá. Imagina que a pressão varia, ela varia, por exemplo, 2 milímetros de coluna d'água por metro, tá bom? É isso que estaria descrito aqui, ΔP, ΔX. Por que aqui eu tenho o símbolo de diferencial parcial, tá? Percebam que é diferente, eu tenho diferencial parcial e depois eu tenho o dx. Essa diferencial parcial é porque a pressão aqui, ela está variando com x, y e z. Então, como ela varia nos 3 eixos, ela é parcial em x, por isso está escrito parcial. Isso daqui, então, ó, o que está dentro do parênteses é o px. Então, px vale PA menos o quanto variou até o ponto x que eu estou considerando, vezes essa distância. Agora, vezes a área vale dy dz. Beleza. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa para o menos f de x, ou seja, para a pressão nesse ponto, tá? Como ela está depois do A, essa pressão aqui ela é maior do que a pressão em A. Essa é uma consideração minha. Se eu tiver feito essa consideração errada, os sinais vão destrocar lá na frente, tá? Funciona normal como qualquer vetor. Então, eu vou escrever aqui, ela vale PA mais o quanto varia em x, ou seja, dp dx, vezes dx sobre 2. Esse aqui é o valor da pressão em x, vezes dy dz, ok? Agora eu vou pegar mais f de x menos f de x e vou colocar no somatório. Então, o somatório ficou mais PA menos dp dx, dx sobre 2, vezes dy dz, menos PA de novo, que veio do menos f de x, mais ΔP ΔX, dx sobre 2, vezes dy dz. Aí agora eu tenho aqui, olha, mais PA e menos PA. Então, PA vai cortar com PA, beleza? Então, independe do valor de PA. Aí ficou aqui, ó, menos dp dx, dx sobre 2, e aqui também ficou menos dp dx, dx sobre 2. Então, na verdade, aqui eu tenho, ó, eu posso pegar o dx aqui e passar para fora, porque ele é integral, então vai ficar dx, dy dz, e aqui ficou menos meio de dp dx, e aqui ficou menos meio de dp dx. Então, menos meio com menos meio fica menos 1 inteiro, tá? Então, ficou aqui, ó, menos dp dx, dx dy dz. Beleza aqui, pessoal? Então, a gente fecha o somatório de f de x. Agora, a gente vai fazer esse mesmo raciocínio para y, tá bom? Quando agora a gente faz esse raciocínio para y, é a mesma coisa. Então, agora eu vou pegar, em vez de eu pegar a variação de P em x, eu vou pegar a variação de P em y, mas é o mesmo raciocínio. Então, no fim, eu tenho que o somatório de y vale menos dp dy, dx dy dz. E a mesma coisa para z. Então, só que aqui vai ser dp dz, dz sobre 2, vezes a área agora vai ser dx dy. Então, o meu dz que vai vir para fora. Mas, mesmíssima coisa. Mesmo raciocínio do PA, e aí vai sobrar só menos dp dz vezes dx y dz. Aqui são os equacionamentos para as forças de pressão. Agora eu vou pegar esse equacionamento, esse somatório de forças de pressão, e vou jogar no corpo todo, no somatório do corpo inteiro, porque ele tem que estar em equilíbrio, tá?
Então, aqui nós vamos fazer o somatório de forças totais. Então, lembra que além das forças de pressão, também atua a força peso do próprio elemento, certo? Ela também atua nesse corpo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho F de X, o somatório, tá nesse trecho aqui, tá? Aqui, somatório de F de X. Aqui, o somatório de F de Y. E aqui, o somatório de F de Z, que a gente fez ali atrás, tá bom? Então, aqui, eu peguei aquele resultado lá atrás, ó, dp dx, dxy dz, dp dy, dxy dz, e assim por diante. E, além disso, o somatório de forças totais, eu ainda tenho a força-peso. Como é que é a força-peso? Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade, que é a aceleração que está atuando no corpo. Ela aponta para onde? No sentido negativo de z, tá? Então, ficou menos mgk, tá? Com os vetores aqui unitários. Então, ficou dp dx e dp dyj, dp dz, k, mgk. Percebam que aqui, ó, eu tenho dx dy dz, dx dy dz, dx dy dz, tá? Nesse cara não tem, mas o que eu posso fazer? Isso aqui é o próprio volume do cubo, correto? Então, eu posso dividir todo mundo pelo volume, tá? Eu vou dividir todo mundo. Quando eu divido todos os lados da equação, eu não mudo o equacionamento, vou pegar aqui também, vou dividir pelo volume, não mudo o equacionamento e posso fazer algumas modificações matemáticas que me interessam. Quando eu faço isso, esse termo sai, some para o primeiro, vai sobrar só dp dx, some para o segundo, some para o terceiro, e aqui, quando eu pego massa e divido pelo volume, isso vira massa específica, tá certo? Vira ρ. ρ é massa por volume. E o zero ficou zero mesmo. Então, ficou dp dx, menos, né? Estava o sinal aqui. I menos dp dyj menos dp dzk menos ρgk. Isso tudo tem que ser igual a zero. Agora, se eu, para satisfazer a condição de repouso, cada um dos eixos tem que ser zero. Então, veja que o eixo I só tem esse primeiro termo. Então, menos dp dx I é igual a zero. O J também, menos dp dy, J é igual a zero. E o segundo termo que tem. Então, veja só. Como calcular, qual que é a variação de pressão em X para um fluido? Ela é nula. Ou seja, se eu pegar uma caixa e traçar uma linha num eixo, traçar numa mesma altura em qualquer ponto de X, o valor da pressão é a mesma. Ou seja, pressão não varia em X. Mesma coisa para Y, pressão também não varia em Y. Delta P, delta Y é nulo, tá? Agora, em Z, a pressão varia. Aí, em Z, eu tenho dp dz vale ρg. Então, ou seja, a pressão varia com relação à massa específica do fluido, com a gravidade e, obviamente, com o Z. Então, aqui vai ficar assim, ó, a minha equação final, a variação de pressão é igual, aqui, né, ρg dz. Ok? E agora, com esse equacionamento aqui, eu sei que no fluido, em qualquer ponto que eu pegar na mesma altura, não há variação de pressão. Então, ao nível do mar, a pressão é a mesma, seja aqui na China, no Japão, Estados Unidos, qualquer ponto do globo, a pressão é a mesma, porque em qualquer ponto em XY não varia. Agora, a 100 metros abaixo do nível do mar e a 10 metros abaixo do nível do mar, eu tenho variação de pressão, ou seja, ela varia somente com o Z, beleza? Aí eu tenho um exemplo aqui de como que isso influencia, né, nos cálculos e como é que isso efetivamente eu vou utilizar. Então, um exemplo está no livro texto, veja só, determine a pressão em um nível 2 de uma massa de água que está 5 metros abaixo da superfície. Sabendo que na superfície, que é o nível 1, haja pressão atmosférica, que nesse exemplo nós vamos usar um valor de 100 kPa, considere que a massa específica da água é constante igual a 1000 kg por metro cúbico. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, isso aqui é como se fosse um lago que tem 5 metros e na superfície dele atua pressão atmosférica de 100 kPa. Eu quero saber qual que é a pressão aqui, ó. Qual que é a pressão aqui embaixo, no nível 2, que é 5 metros abaixo da superfície da água, da superfície livre. Como é que eu vou solucionar isso aqui? Vou pegar a minha equação, menos dp dzk é igual a menos ρg. Opa, acho que aqui eu fiz errado, moçada. Deixa eu só... Não consigo retornar lá, porque eu estou gravando, mas ficou menos dp dz menos ρg. Quando eu passo o ρg para lá, ele passa positivo, tá? É mais ρg aqui. Então, vai ficar... É isso mesmo, vai ficar aqui. Aqui tá certo. dp é igual a menos ρg dz, tá?
Então, o que eu vou fazer? Vou fazer separação de variáveis, vou integrar de um lado em relação à pressão e vou integrar do outro lado em relação a Z, colocando esses valores de referência que eu quero calcular. Então, vai ficar integral de dP é igual a integral de menos ρg dz, aqui desse lado, do lado direito em Z e do lado esquerdo em P. Então, integral de dP é P, então vai ficar P2 menos P1 é igual a ρg Z1 menos Z2. Daí eu vou pegar P2 é igual a P1 mais ρg Z1 menos Z2. Aí vai ficar, então, P2 vai igual, vou colocar os valores, 100 kPa, 100 mil Pascal, mais 1000 kg por metro cúbico, vezes 9,81 aceleração da gravidade, vezes a diferença de nível, que é 5 metros. Isso vai dar 149.050. Ou seja, só a coluna de fluido, só esse trecho aqui, causa uma pressão de 49.050 Pascal sobre qualquer coisa que esteja aqui nesse nível, tá bom? Bom, então, uma das grandes necessidades, né, da gente aprender a calcular essas forças em fluidos em condição estática, uma delas é justamente o cálculo de forças em superfícies submersas. Então, qualquer coisa que esteja submersa num líquido, num fluido, está sujeita a essas forças normais, essas forças de pressão. E aí, a gente viu lá no nosso equacionamento que essa força depende da altura, né? Então, se ela depende da altura, toda essa coluna de líquido aqui está causando força na barragem, que varia, tá certo? Desde a sua... varia de acordo com a altura que esse elemento está causando. Então, olha só, se eu tenho, por exemplo, aqui, essa barragem, nessa parte superior aqui, a força é atmosférica, tá? Que está fora da água. Quando desce um pouquinho, ela é referente a essa coluninha de líquido, a essa coluna e assim por diante até chegar lá embaixo. Então, por exemplo, se eu olho agora na vista frontal, essa comporta que está ali, essa parte superior dela está sujeita a uma força menor do que a que está na parte de baixo. Então, essa força é distribuída, linear, dependendo da altura, né? Ou seja, do H... perdão, que era para escrever um Z. Ela depende de Z, depende da altura. Então, esse cálculo aqui a gente vai precisar levar em conta essa variação, essa função linear de variação de pressão. Essas forças que atuam, elas precisam ser equilibradas com a própria estrutura. Então, a importância disso é para você saber se você não vai romper uma barragem. Casos de tragédias que a gente viu em Mariana, né? A Brumadinho, enfim. Tivemos tragédias enormes porque a força de pressão que o fluido exerceu sobre a barragem superou a força que ela conseguia se manter sem deslizar ou sem romper. Então, agora, eu vou deixar junto com essa aula um material de apoio no sistema para que vocês consigam operacionalizar esses cálculos e a gente faça o nosso processo de aprendizagem já utilizando do cálculo para a gente aprender como faz essas forças de forma mais prática, tá bom? Então, fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.